vamos fazer aqui um breve debate sobre futebol e futsal feminino. Inicialmente, o futebol ele foi iniciado pelos chineses com a prática e após alguns anos, outras civilizações passaram a adotar o esporte com bola. Deu entrada no Brasil com Charles Miller, que foi através de uma viagem ele trouxe na bagagem 2 bolas de futsal ou de futebol e uniformes para ensinar o esporte e assim surgiu o primeiro time. A partir dos anos 60, que alguns países trouxeram os primeiros times de futebol feminino. Noruega, Suécia e outra cidade, e outro país, enfim. Foi através dessa exposição desses países que a FIFA organizou o primeiro campeonato internacional de futebol feminino, tendo por vitória americana. Diante do jogo, foi onde causou toda a revolta dos homens diante o futebol feminino, porque eles achavam que o futebol e o futsal afetava sua sexualidade. Tanto até suas características fisiológicas, até impedindo-as de ser mãe futuramente. Teve também a premiação, não foi? Pronto, o primeiro jogo de futebol feminino chamado São Paulo. O primeiro time chamado São Paulo Times, esqueci a outra palavra. Ele foi até iniciado pelos médicos da época, que foi um fato que gerou tanta curiosidade, que foi publicado um artigo com o título de As Mulheres Podem Jogar Futebol. Aí, anos depois que foi patrocinado de forma oficial, o primeiro jogo feminino foi deliberado por um atacadista da época com o prêmio que seria um par de sapatos. Também é importante ressaltar que teve a Era Vargas, que mandaram uma carta. Um político da época chamado Sugimoto mandou uma carta para Getúlio Vargas que ele estava pedindo a proibição da mulher no futebol e no futsal feminino, que ela não possa praticar. E sendo importante que foi depois de 38 anos que essa lei foi revogada, para que elas possam trabalhar o futebol, ter a prática. Praticar o futebol. E foi daí que surgiu todo o preconceito, né? Que para eles, a mulher não tinha a mesma habilidade e agilidade do homem, não jogava como o homem. E afetava a sexualidade dela, a feminilidade e trazer malefícios. Trazer malefícios, exatamente. Que ia afetar o seu futuro, afetar mães, né? que poderia impedi-las de ser mãe futuramente. Que os homens tinham elas como propriedades. Exato. Tanto que quando a época que foi proibido, na Europa foi proibido por questões higienistas e no Brasil por preconceito. Não altera o placar, bola na área sem ninguém pra cabecear, bola na rede pra fazer o gol. E existe até hoje, e também é de cultura, que vem os próprios preconceitos. Na verdade, o preconceito, exatamente, vem da família, da sociedade e do próprio esportista. Então, é que critica mesmo. E o próprio esportista também é o preconceito. Então, porque desde pequena, né, existe a separação entre mulheres e homens. Mulheres Com mulheres, homens com homens, mulheres brinca de boneca, homens carrinho para jogar bola. Então, o preconceito é isso, desde pequeno. Que separa eles, os brinquedos de acordo com o seu gênero. Seu gênero, exatamente. Sexualidade. Assim, nós, profissionais de educação física, o que nós devemos trabalhar assim para que esse preconceito seja quebrado? Porque ainda hoje existe esse preconceito. Com certeza. incentivar, né, as crianças. Acho que não separar. Não O seu separar. gênero, não separar o gênero, incentivar o futebol e futsal e proporcionando jogos, exatamente, brincando. Brincadeiras lúdicas. e trabalhando com suas funções motoras, entendeu? Que o futebol e o futsal tem essa função, não apenas como lazer, entendeu? Também ajuda no dia a dia da criança, nas habilidades dela, coordenação, habilidade, agilidade, Flexibilidade. exatamente.
e usa isso no dia a dia. Hoje em dia já se nota-se que algumas meninas já nascem com esse instinto de querer jogar e também acabam tendo um incentivo de dentro de casa, que é bem diferente de algumas décadas atrás. Tanto que já se surgem escolinhas femininas, tanto para o futebol quanto para o futsal feminino. Elas procuram, elas procuram as escolas para que elas possam ter a prática. Ainda não há torneios de futebol feminino, mas já há futsal, já está No futsal já é bem pouco de disponível. espaço. Não há, não é com futebol masculino, né? Não tem ainda a ajuda Da mídia. da mídia. Mas Porque a mídia enfatiza muito o masculino e não dá abertura para que seja exibido nem incentivado nada do futebol ou futsal feminino. acho que o futebol ainda tem muito que evoluir, no caso. Nos dias de hoje, o futebol feminino ele vem engatilhando bem devagarinho, lentamente, por conta que não tem o apoio da mídia, não tem patrocínio, não tem o reconhecimento, Incentivo, né? porque ele precisa ter o reconhecimento. O principal é o incentivo, né? Porque Incentivo para que possa. Porque se não tiver incentivo, Com certeza. Como, por exemplo, a gente pode usar a Marta, né? Que hoje em dia é um grande ícone do futebol feminino, comparado a grandes jogadores de outras seleções importantes, mas que, parando para pensar na história dela, ela sofreu muito preconceito e até hoje ainda sofre. Num depoimento que eu assisti sobre ela estava dizendo que quando era criança tinha aquele desejo de jogar, só que tanto havia o preconceito de casa como da rua. Ela disse que jogava com os primos, mas quando precisava alguém para completar time, enfim, entrava. era como se fosse substituir alguém, né? Justamente, não, jogava, mas não tinha aquela abertura quando tinham os homens. Se o time Eles tivesse duvidavam da completo, capacidade, né, dela. se o time tivesse completo, ele não chamava ela. Agora, quando tiver faltando uma ideia, aí Ela iniciou jogando em time do interior e hoje em dia ela foi ter essa abertura mesmo dentro do esporte na Europa, porque no Brasil não há como uma mulher se destacar no futebol. E é comparado muitas vezes com certos homens, né? Tem a mesma capacidade dos homens, tão bom quanto. Eles nem não querem aceitar isso, né? Mas É um bom É uma realidade. é a realidade. Esse foi um pequeno debate que nós tivemos aqui para que vocês possam assim entender a história, os preconceitos de hoje, o que nós profissionais da educação física devemos fazer. Entrar assim, um pouquinho na E nossa fazer área. com que acabe esse preconceito, né? Com que certeza. ele possa ser quebrado. Lembrando que nós não se apresentamos, né? Agora vamos fazer uma apresentação de nós. Nayara, Aline. Pablo. Larissa, Rafaela. foi um prazer conversar sobre nossa área. Obrigado pela atenção de vocês. Tchau.